Olá pessoal, eu sou o Flávio Véspero e esse é o Flavesp Podcast. Hoje nós temos aqui o compositor e cantor Fabrício Ramos, fazendo aqui mostrando o seu talento, falando do seu trabalho, como nosso convidado aqui, tá bom? E a gente fica muito contente. Bom dia, boa tarde, boa noite, Fabrício Ramos. Como é que você está? Boa tarde, boa noite, Flávio. Prazer estar aqui com você, viu? Muito obrigado pelo convite, meu irmão. É isso aí. É muito bom falar um pouco aí do seu trabalho que a gente já conhece um pouco, já ouviu tudo. E agora a gente quer conhecer mais, quer saber do Fabrício Ramos. Já de cara, Fabrício, conte aí como foi teu começo, assim, ser pequenininho, na música, na arte, foi na música mesmo, foi em outra linguagem da arte, como você começou? Cara, eu sou... Vamos lá, né? Vamos lá para trás mesmo. Eu sou de uma cidade chamada Triunfo, interior de Pernambuco. Triunfo. Eu vivi lá até os meus 8 anos e lembro que na escola eu já fazia parte dos grupinhos ali de teatro da escola, as bandas, né, que desfilam 7 de setembro, né, aqui chamam fanfarras, né? Aquelas bandas de escola que desfilam no 7 de setembro, sei lá, né, nas datas comemorativas do aniversário da cidade. Eu tocava caixa, tocava viol, já pequenininho. Assim, você tocava lá? Porque é interessante lá, Flávio, que os meninos já... Eu não sei agora como é que tá, né? Mas na minha época... minha época, né? Tô falando. As crianças já na escola mesmo, assim, já pequenos, eles já tinham as aulas, né? Já para trabalhar a bandinha da escola, o grupinho dali de teatro da escola, nas datas comemorativas. Então, já pequeno, eu já estava ali ensaiando e seguindo mesmo. Eu lembro a fardinha arrumadinha, assim, tocando lá na cidade. Então, desde pequeno, eu já tive esse contato com a música, né? Certo. E minha mãe e meu pai também, eles ouviam muito, né? Paulinho da Viola, Beto Carvalho, Gonzaga, toda essa turma. Era dali, bem né? eclético, né? Bem isso eclético. Que é interessante. Altemar Dutra. Olha. Né? Cara, eu lembro dos discos da minha avó, lá de Altemar Dutra e Nelson Gonçalves. Olha, que legal. Então, eu fui criado nesse ambiente, assim, né? Um ambiente bem sadio, né? Essa questão cultural também, tanto da cidade quanto em casa. Entendi. Né? E meu avô tocava acordeon, meu tio Raimundo tocava acordeon também, mas eu não cheguei a vê-lo tocar, porque assim, ele largou a música muito cedo. Hoje ele é comerciante e tal, há muitos anos, mas a questão de vê-lo tocar acordeon eu não cheguei a ver. Mas minha mãe conta bastante, ele também quando se encontra comigo, inclusive temos músicas juntos, ele fez uma música aí que a gente gravamos e foi maravilhoso. Então eu tive esse início em Triunfo, né? Em Triunfo. Na segunda parte da minha infância que eu falo isso, porque eu mudei para Recife com 8 anos, e nesse início eu já fazia umas aulinhas de violão, uma coisa muito basiquinha. Triunfo é muito longe de Pernambuco? Como é que é? Não, é em Pernambuco, né? Mas Ele é distante de Recife. Ele fica Recife. 450 quilômetros, mais ou menos. Então e é subindo, cara. Subindo serra. É o ponto mais alto, né? Então, para fazer a pergunta, para falar direito, para não falar besteira, né, gente? Então, Pernambuco, Triunfo, é uma cidade de Pernambuco, é isso? Isso. Município de Pernambuco. E aí depois você foi para Recife. E depois eu fui para Recife. Aí, chegando em Recife, foi que eu fui ter um contato maior com o rock, com o frevo. Apesar do frevo tocar bastante, mas era mais nos carnavais, né? Eram em festas específicas ali. Em Recife não, em Recife já tocava mais frevo, mais maracatu, né? Ciranda, aquela coisa praeira e tal, litorânea. E aí eu tive contato também maior com rock, com blues, com jazz mesmo. E aí fui ouvir Stevie Ray Vaughan, B.B. King. Aí fui para essa Led Zeppelin, né? Essa praia, assim. Foi nas raízes. Fui nas raízes, cara. E deu essa mistura, né? Porque misturou o forró que eu já gostava, dessa coisa bem regional, característico ali, com a música pop. Mundial, né? Eu sempre tive curiosidade, cara. Sempre tive curiosidade de ver coisa nova, de conhecer. E quando você saiu de Triunfo, você tinha quantos anos? Eu tinha 7 para 8, ia fazer 8 anos. Aí você já tava com essa veia... Tava, mas aí teve uma parada. Foi bom que você perguntou isso, cara. Ninguém pergunta isso. Olha que interessante. Essa porque as pessoas já vão pulando a coisa. Você foi na... Fui na veia. Foi.
É interessante, porque depois eu dei uma parada. De 8 para uns 15 anos, eu acho. Eu dei uma parada e só queria saber de futebol, velho. Futebol. Aí fui campeão pernambucano de futsal. Joguei mesmo. Tenho lá, tem uma camisa até hoje que eu ganhei o título municipal, não, estadual, né? Certo. Lá. E pela Votorantim, olha, era uma equipe de salão que tinha lá há muitos anos. E não me afastei da música, assim. Eu ouvia música, mas não, né? E eu via muito samba também, porque o jogador, né, os jogadores ali, a galera do sambista pra caramba, os caras. E ali, mas aquele lance da MPB, aquela coisa continuou em mim, né? E com 18 anos eu ganhei um violãozinho, cara, da minha avó. Um Giannini, faz tudo, faz Giannini. Assim, cara, tenho ele até hoje, cara. E comecei a tocar, fazer alguns acordes ali. Na minha época era revistinhas, né? Nas bancas. Isso mesmo. Né? Você comprava as revistinhas na banca. Às vezes, Flávio, você queria uma música e tinha que comprar a revista inteira. Por causa daquela música. Aquela música. E aí fui nessa onda de aprender ali mesmo, fazer alguns acordes sozinho. Depois, já estava entrando na internet, mais ou menos. Então, eu conseguia alguma coisa já online. Tal, e com 18 anos, mais ou menos, quando eu ganhei o violão, eu encontrei um amigo de infância, Pedro Liberal. Ele é multiartista lá de Pernambuco, tem uma produtora de vídeo. E Pedro, a gente se encontrou e, vamos marcar uma praia, cara? Vamos conversar, vamos marcar uma praia. E ele levou o violão dele, porque ele já tocava. Eu lembro de Pedro tocando já desde criança, né? Conservatório e tal. Um cara estudado que nem você, né? É diferente de mim. Que isso. Aí, bicho, ele... Como é que se diz? A gente marcou a praia. Tá. Na hora que a gente afinou, aí veio Raul Seixas, Zé Ramalho, Alceu Valença, Gonzaga, Zé Geraldo. Bicho, veio tudo aquilo que eu gostava, ele também ia. E a gente, nesse primeiro dia, 2 estudantes, sem grana, sem nada. Eu lembro que a gente tava com a cerveja, já tava quente a cerveja, e aí chegou uma cerveja. Aí eu disse, você pediu? Ele falou, não. Aí a gente falou, nós não pedimos a cerveja, não. Aí ele falou, foi o cara ali da frente que mandou. Olha. Aí, meu irmão, peraí. Ele já tava Então tem alguém gostando aí, a gente na inocência, tocando ali pra gente, brincando, sem nada, só brincando. O cidadão lá gostou. E, se esse cidadão gostar, pode ter mais gente que goste, né? Sim. E todo sábado, Flávio, bicho, religiosamente a gente tava na praia. Quem mora em Recife sabe, ali perto do Acaiaca, que é um prédio bem conhecido ali. A gente ficava ali e... Violãozinho, cara, sem na goela, bicho. Goela. e sem nada, não tinha negócio de equipamento, nada. A gente sentava, quando a gente faltava, que não dava pra ir num dia ou outro, cadê os caras da viola? O povo já perguntava, juntava, cara, ficava uma roda assim. E já tinha os banhistas também que sempre frequentavam o mesmo lugar, que já, né, já iam conhecendo a gente. Era um caldinho, era uma cerveja, era uma coisinha que aparecia. E aí pintava o Verão Vivo, que quem fazia era Luciano do Vale. Tá. Tinha o Verão Vivo acho que era no início do ano, se eu não me engano. No verão ali, né, fevereiro, por ali, eu acho que era mais ou menos por ali. E eu fui lá e pedi cara, loucura, eu não tinha nada gravado, eu não tinha nada, eu não tinha uma demo, eu não tinha nada gravado. Foi com a cara e coragem. E eu fui com a cara e coragem, com a guitarrinha que eu ganhei de presente da minha mãe. Eu não tinha dinheiro para comprar instrumento ainda não, então eu ganhei um violão e ganhei uma guitarra. Pronto, era o que eu tinha. E se vire, porque o amplificador era da guitarra, né, mas uma coisinha ali de estudo também não tinha, né, nada. O violão também, o outro violão, quando eu ia me apresentar depois disso, era um amigo nosso, da família, eu até considero ele como um tio, Erílio, que ele emprestava o violão elétrico. Olha, e eu né, o violão elétrico. E Erílio tinha o violão elétrico lá no prédio, então ele emprestou por algumas vezes para eu tocar, fazer apresentações e tudo. Então tem essas coisas que a gente vai lembrando. E aí fiz o Verão Vivo, cara, fiz 2 músicas no Verão Vivo. Poxa. Eu lembro, não esqueço, legal, não esqueço. Eu fiz Chão de Giz, né? Zé Ramalho, e fiz Sociedade Alternativa, Raul. Olha, eu novinho,
19 anos, eu acho, 18, 19 anos, encarando uma plateia. Porque eu não fiz a parte nacional, quando ele abria para a rede nacional. Eu fiz a parte lá, né? De local. lá, local. E já com um público muito grande, assim. E foi uma experiência massa. E depois disso eu falei, rapaz, eu acho que dá. Acho que eu gostei disso. Eu acho que dá. Agora precisa, né? Precisa, depois de um tempo, buscar gravações. Né? Antes disso, lá por os meus 19... Não, antes, uns 16 para 17. Eu assisti um show de Geraldo Azevedo e Zé Ramalho junto. Nossa. Que foi o show que deu origem ao Grande Encontro. Tá. E eu assisti a esse show, né? Até conta a história, né? Quem perdeu, o Geraldo Azevedo conta essa história. Quem perdeu esse show, perdeu metade da vida. Mas assim, eu assisti a esse show no Parque de Exposições de Animais, em Recife. E eu fui levado por 2 amigos que também gostavam muito de Zé Ramalho, de Alceu Valença, Gledson e Karina, vizinhos. E aí, assisti a esse show e falei assim, meu irmão, eu quero ser isso aí. Eu não sabia o que era isso aí. Entendi. Isso aí, né? Isso aí. Pô, quero ser isso aí. Cavorrai. Né? Aquele negócio assim. Era aquele cara sombrio, Zé Ramalho, aquele misterioso, aquele Ozzy Osbourne do sertão. Não é? É isso mesmo. A galera tudo rindo aqui na produção. É verdade. Mas, rapaz, e eu disse, meu irmão, eu quero ser esse negócio assim. Eu quero fazer isso. Só que do querer fazer isso até fazer isso, né? Aí você sabe também, você é músico, você sabe como é que são as dificuldades, né? Mas aí, tocando na praia, fui fazendo festa, E era engraçado, porque quando começou, eu e Pedro... E aí, eu lembro da primeira festa que a gente fez, bicho. Através desse convite da praia. A pessoa perguntou assim, pô, mas vocês fazem festa? Vocês já fazem alguma coisa? E a gente não fazia nada. A gente não fazia nada, nunca tinha feito nada. Fazemos e tal. E fomos tocar, bicho. Não tínhamos acertado cachê, não tínhamos acertado nada. O negócio da gente era tocar. Vamos tocar. E aí, quando chegamos na festa, bicho, a aparelhagem horrível. A gente sem entender muito das coisas lá. E no final ninguém pagou nada. E a gente também não tinha cobrado nada. Então, fica aqui como é que diz? A advertência, você, músico que está começando agora, cuidado com equipamento e cachê. Fique esperto nessa onda. Não vai na onda só de tocar. Não. Tocar é muito bom, a gente tem que tocar, que é o que a gente gosta de fazer. Mas tem as contas que vão chegando depois. Os boletos, né? Tudo chega aí hoje. Né? Aí, bicho, foi isso, né? Esse início, essa primeira infância e essa segunda infância ali, né? E tem até uma foto que eu não sei, é porque agora com a mudança, eu trouxe a mudança para cá, para São Bernardo, de novo, né? Mas tem fotos eu tocando lá na época de escola, de criancinha ainda, tem a foto eu regendo, cara, fingindo que estava regendo, né? Uma orquestra no negócio na escola, no teatro da escola e tal. Eu estudei num colégio de freiras alemãs, elas vieram para Pernambuco na época da Segunda Guerra, né? Fugiram da guerra e foram se estabelecer em Triunfo. Então era uma escola que tinha muita cultura. Elas fizeram uma coisa bem interessante também. Elas não colocaram a cultura alemã lá. Elas valorizaram a cultura local. Olha. Então, claro, não na minha época, mas na época da minha mãe tinha aula de latim, tinha aula de outras línguas, né? Mas na minha época foi muito legal isso, porque a gente pôde ter acesso a coisas, né? Que talvez eu não sei se tivéssemos desenvolvido se fosse em outra escola ali pelo interior, né? A capital não, tudo bem, mas no interior que era mais difícil. E Triunfo, a gente tem essa sorte de ter um festival de música há mais de 60 anos, de ter um festival de cinema, de ter... É bem cultural bem lá. Cultural, é bem né? cultural. A arquitetura da cidade também, Flávio, é uma arquitetura bem... como é que eu posso dizer assim? Colonial, com características que beiram ali um pouco de Europa e tal. Mas é isso, cara. As minhas 2 infâncias, que eu sempre digo, né? As 2 infâncias, Triunfo e Recife. E sempre estava viajando para Triunfo, porque nas férias escolares eu ia para casa da minha avó, que era em Triunfo. Então eu passava 30 dias no meio do ano, mais 30 no final. Eu era bom de escola naquele tempo, então batia novembro, eu já estava de férias. Já estava ficando de férias, só esperava a ordem para viajar para Triunfo. O negócio era ir para Triunfo. E aí, essa experiência toda sua, então você trouxe
a sua bagagem, aí você estava em Recife, né? Depois que você falou. Isso. E aí que você veio expandindo o seu trabalho, foi de lá que você já começou a fazer seu trabalho mesmo seu? Ou quando você veio, porque você veio para cá, para São Bernardo, é isso? Isso, vim para São Bernardo. Não, foi em Recife. Foi em Recife. Recife que eu comecei, depois desses toque aí do Verão Vivo, e de pessoas banhistas ali na praia perguntarem, pô, mas vocês não têm coisa própria? Vocês só têm música dos outros? Não que achassem ruim, não, porque a gente ficava tocando muito tempo lá. Mas é porque a galera lá gosta de novidade, assim, sabe? Entendi. Recife tem muito isso, né? de compor, de trazer coisa nova, né? Nos anos 70, Recife ali com Alceu, fervia lá. Zé Ramalho foi morar em Recife também, tinha Jarbas Maris, tinha Ave Sangria, que era a banda do guitarrista de Alceu, de Paulo Rafael. Então, assim, tinha uma galera que mexia bastante ali nos anos 70. Depois teve um período que baixou mais, aí veio o Chico Sainz. Tá. Né? Aí veio o movimento Mangue Beat, Fred 04, e Mundo Livre S.A., Chico Sainz e tal, que daí veio o Otto, que daí veio, né? Aí começou a ter esse movimento também. Então, sempre, e com novidade. Tá. Com poesia, com música nova e tal. E aí o pessoal perguntou, você não tem nada? E eu tinha muita coisa escrita. E eu falei, pô, eu vou pensar em musicar isso. Em Recife, né? Isso por volta de 2020, 2022... Não, desculpa, 2020 não, 2000. Ano 2020 foi agora, 2000. E você gostava de ler, né? isso? Gostava. Escrever? Gostava. E passei a ler mais, né? Porque quando você começa a ouvir compositores como Zé Ramalho, Caetano Veloso... Porra, se você não tem uma base também ali, você vai ficar perdido, cara. Você fica perdido. Entendi. Né? Aí você falou Avo-Rai, agora eu vou Avo-Rai. Agora eu vou Avo-Rai. Fui entender que era Avo-Rai também, né? Fui entender quando o Zé Ramalho cantava a parte de mitologia grega, que ele coloca em alguns, né? Em alguns discos dele. E Caetano falando também de Glauber e falando do cinema, quando Caetano dá as entrevistas. Então a gente já tinha que... Então saí mexendo. Já gostava de ler, não lia tanto, mas gostava de ler. Mas a partir de ver de sacar esses compositores, inclusive Dylan. Tá. Por causa do Guns N' Roses. Tá vendo como são as coisas, né? Eles gravaram como é que é? Knock on Heaven's Door. Isso. E aí eu falei, porra, quem é o compositor? E quando eu fui ver, pô, essa música é Dylan. E aí, cara, eu fui descobrir Dylan. Tenho até a biografia de Dylan em casa, que eu acho muito Gonzaga, né? Sim. Os dois saindo do interior, os dois tocando ali a sua verdade, cada um. Sim. Né? Dylan. Então, assim, também uma grande referência para minha música, Bob Dylan. E como compositor, né? Compositor, o cara cantou também aquele jeito peculiar dele, que só ele tem, e a rebeldia dylanesca, né? Sim. Belchior também. Então, assim, eu fui ler, cara, eu fui ler de tudo, sabe, de revista de ficção científica a, sei lá, Platão e bula de remédio, e jornal. Na época, né, a gente abria o jornal para ler, para ver os filmes que iam estar no cinema, porque aí eu gostava de cinema. Eu cheguei na cidade grande, bicho. Na minha cidadezinha tinha cinema. Só que na minha época, o cinema tava com aquelas reformas que nunca acaba. Um patrimônio lindo, cara. É um teatro lindo, o Cine Teatro Guarani é tombado. Mas estava numa reforma que não acabava nunca. Virou uma parte de danceteria, uma parte do teatro. Cara, tava um negócio. Agora não. Agora há alguns anos atrás, o teatro totalmente reestruturado. Belíssimo, tá lá. Tem um festival de curtas e longas, nacional e tudo. Mas na minha época tinha. Então, quando eu cheguei em Recife, foi que eu fui... Pô, Cine São Luís, cara. Cinema de rua. Cinema de rua. E eu falei assim, bicho... Eu lembro, eu acho que foi um filme da Xuxa que eu vi. Xuxa e os Trapalhões, eu acho. Não sei, alguma coisa do tipo. Tá. Um dos dois, né? Não eram os dois juntos. Mas ou foi Xuxa ou foi Trapalhões. Foi um negócio assim que eu fui ver. Mas aí depois fui ver Batman de Tim Burton. Opa! Cara, eu vi Batman no cinema. Batman de Tim Burton no cinema, bicho. Os filmes de Jean-Claude Van Damme que eu gostava, que era de luta naquela época. Ali, tal, Karate Kid... Né? Todas essas coisas eu fui vendo no cinema ali, novinho em Recife. E aí eu fui tendo esse gosto também pelo cinema, né? Que não ficou tão forte, mas era uma coisa ali, que eu sempre alugava as fitas
de VHS, né? Que antigamente as locadoras eram os lances legais assim, porque na locadora a gente marcava o ponto de encontro para bater papo. Sim, justamente. Não tinha internet, então justamente. você ia lá no final de semana trocar ideia com os caras que sabiam, ou loja de disco, né? Sim, também. Que aí você encontrava os caras que manjavam e tudo, você ia Ficava aprendendo. falando, Era, cara, e eu ficava assim, sabe, bicho? Então teve tudo isso, a leitura, o cinema, os encontros em lojas de disco, os amigos mais velhos. Sim. Eu recordo de ter Marcelo, que era um vizinho do prédio, que era um cara que... Bicho, esse cara tinha CD de tudo, Flávio. Tem, né? Tem ainda. De tudo, de Gonzaga ao baterista que tocou com não sei quem, sabe assim, estrangeiro. Então, mas fulano tocou com fulano e tal. Eu tenho o disco instrumental dele. Nossa. Aí, porra, bicho, o cara incrível. Segura esse cara aí, patrimônio. Esse não, é patrimônio. Marcelo, quando ele vier passear aqui em São Paulo, eu vou dizer, vamos marcar um podcast lá com o Flávio, porque esse tem história de música para contar. Aí, bicho, ele tem uma história que ele contou também de quando ele conheceu, acho que é Steve Morse, né? Que era o guitarrista ficou um tempo com Deep Purple, né? E tudo, ele levou os discos para autografar, ele conta a história lá e tudo. Então, assim, tem várias histórias dessa turma que eu acompanhava. Hendrix, que aí Marcelo já mostrou um material mais amplo. Tá. Sabe, os caras assim que eu curtia, né? Pepeu Gomes. Nossa, Pepeu Gomes é monstro. Pepeu, Robertinho. Eu estive com o Pepeu em Salvador. Fiz uma apresentação, uma homenagem a ele e vários músicos tocaram. E eu toquei também nessa apresentação. Então já foram umas coisas que foram acontecendo. E voltando à tua pergunta, para não perder o fio da meada, muita leitura e muito filme, muita coisa assim, arte, né, que vinha. Assim. Já o teatro foi depois. O teatro eu comecei a acompanhar depois. Tá. Acompanhei um tempo pequeno, depois passou aquele vácuo, depois o teatro voltou a fazer parte. E aí que começou as suas criações, então? Exatamente nesse momento. De 2008 para 2020 foi uma fase muito cheia de coisa escrita, cara. Cheia de coisa escrita. Coisa que eu terminava, coisa que eu não terminava, coisa que já vinha pronta, que parecia que caía assim, já saía pronta. Você bota uma melodia assim, já estava ali. Outras ficavam, mas assim, muita coisa escrita, né? E prontas, eu tinha umas 16, 17 músicas prontas. E você fazia sozinho, então? Fazia sozinho. E não sei te explicar isso, cara. Não sei te explicar. Eu criava. Eu achava que podiam criar também. Sabe, essas coisas assim. Eu via Lennon e McCartney, eu via, né, não sei quem, né? As duplas assim. Só que eu seguia Dylan, Zé... Alceu pra caramba. E Alceu muito, porque Alceu ele teve muito essa influência do regionalismo mais forte. Zé Ramalho tem isso também, Geraldo Azevedo também tem muito isso. Agora, Alceu, cara, eu acho que ele foi meio que um divisor ali nos anos 70, 76, ali com o disco Vivo, quando ele trouxe pra cá pro Sudeste, e ele mostrou o rock repente. Sim. Né? O rock, eu não falo rock assim, mas a atitude. Né? A atitude dele. Eu lembro de uma entrevista que ele deu, eu não lembro se foi no Jô Soares, foi um desses programas. Aí ele explicando essas influências que ele teve, que ele tinha aquela dinâmica, né? E aí quando ele viu o rock, no começo dos anos 50, ele foi... Aí ele deu uma explicação que isso também deu uma energia a mais para ele, para fazer essa coisa, uma coisa de baião, forró, rock, né? E aí que ele foi pra cima, né? Dentro do trabalho dele mesmo, né? Exatamente. Ele tem... E até hoje, cara, é uma energia no palco. Hoje nós somos amigos. Assim, é muito legal isso também, né? Você admirar um cara sua vida inteira, assim, e de repente o cara te chama pra cantar no palco. Você tá ali, encontra com o cara, e ele... Pô, Fabrício, tudo bem? E tal. Pô, chama pelo nome, cara. Porra, velho. Nada do que... Isso é impagável, Chama né? pelo nome, cara. Isso é impagável. Você tá... E aí depois você fica amigo, conhece a banda também, os meninos maravilhosos. Isso é... Tem um amigo meu também de Recife, chamado Geraldinho Lins, compositor de forró, cantor também, muito conhecido no Nordeste. E esse cara também foi o primeiro cara que me deu a oportunidade. Foi o primeiro cara que falou meu nome do palco. Pra gente que é artista, um cantor, um cara que fala seu nome, uma cantora que fala seu nome, né? Ele reconhece ali embaixo. Oh, Fabrício, tudo bem? Flávio, um abraço, meu querido. Sim. Porra, isso é massa demais, cara. Não, e ele foi o primeiro cara que fez isso e foi o primeiro cara que me jogou no palco em cima pra cantar. Lá em Recife.
E aí eu, já admirava e falei, cara, que humildade e tudo. E depois, aqui, já há muito tempo, já morando aqui em São Bernardo, eu estava em São Paulo, foi quando o Alceu convidou eu estava assistindo o show dele no Sesc Belenzinho, ele me reconheceu e me chamou. Esse vídeo tá no YouTube. Olha o menino que faz aqui, e ele menino. me chamou, não, ele apontou aqui, disse, vem! E eu fiquei, ele vem, aí eu subi e cantamos. E é até interessante porque o cara que faz a produção de palco dele, que cuida do palco, da segurança e tudo também, quando me viu, e Alceu foi lá me puxar, né? E quando ele me viu, ele me contando depois, né? De muito tempo, bigode, e ele dizendo assim, bicho, quando eu vi você subindo assim, eu digo, vai descer agora, vai levar uma bicuda. Mas não, aí a galera da banda falou, foi Alceu, pô, foi Alceu, deixa. Aí foi massa, esse dia foi muito massa. Mas nós já havíamos nós já havíamos tocado em Triunfo, no festival de inverno, Festa dos Estudantes, né, que chama, mas é no inverno. E foi eu, Alceu, olha que coisa, foi eu, Alceu Valença e esse rapaz, Geraldinho Lins, também. Tá. Então eu toquei na mesma noite dos caras eu sempre admirei, assim, e tal. E foi legal, porque aí nesse dia eu cantei com o Geraldinho também, nesse dia tocamos uma música de Alceu. E nesse mesmo dia, Flávio, foi interessante, porque quando terminou, a banda de Alceu, a gente ficou batendo papo, cara, até o show. Terminou o show de Alceu saiu, a banda ficou lá atrás, a gente ficou nos camarins e batemos um papo grande mesmo, de amigos em comum e não sei o que, aquela coisa. E ali foi que deu a liga. Uma liga para quando eu cheguei aqui em São Bernardo, mas eu fui assistir o show dele em Santo André, no Sesc. Sesc Santo André aqui. Isso. E aí um amigo meu que tinha gravado baixo na minha banda, Nando Barreto, tocou alguns shows comigo, excelente baixista, tava com o Alceu. Olha. E aí eu fui assistir o show e depois a gente conversando, e aí as coisas foram. O seu estilo, então, ele é mais pro forró mesmo, é isso? O seu estilo MPB. de compositor? MPB em geral? MPB, mas com essa linha regional. Tá. Né? Essa linha do baião, do shot, né? Do agalopado. Que é importante, também. Claro, né? Então, assim, eu tenho essa linha, essa característica de um cara que faz MPB. Uhum. Eu nem rotulo tanto, eu faço música brasileira, né? Tá. Mas com essa vertente. Tá. Entendi. Vertente regional pernambucana, né? Entendi. Nos shows a gente acrescenta umas batidas ali de maracatu, uma cirandinha, uma coisa. Você sabe que essa coisa, assim, falando agora da minha persona, né? Da minha pessoa. Às vezes a pessoa pergunta assim, mas qual é o seu estilo, né? Aí eu falo assim, olha, porque assim, eu tenho música de tudo quanto é jeito. Exatamente. Porque eu vim de como você também, eu tive também essa coisa de música de tudo quanto é estilo, sabe, assim, cultural, ouvir, ver, tal. Então eu tenho música romântica, eu tenho música meio rock, eu tenho música samba, eu tenho música bossa nova, eu tenho baião. Quer dizer, eu fui indo para tudo quanto é lado, né? E aí, fazer música. Fazer música. Aí a pessoa falava, mas qual é o seu estilo? Eu falo, puxa, aí eu fico pensando, falo, realmente é um estilo, sei lá, é uma música brasileira. Música MPB, brasileira, cara. Não rotulei assim ainda, né? Eu acho. Então, eu falo MPB e passei um tempo sem falar também. Uhum. Passei um tempo sem falar MPB. Porque muitas vezes, quando você fala em MPB, as pessoas te olham de um jeito. Não é que a MPB seja ruim, não é isso. Mas assim, as pessoas te olham de um jeito... rotulam de uma outra forma. E muitas vezes as pessoas te veem ali no banquinho, sentado, nada contra. Quem faz isso, Tom Jobim, João Gilberto. Quem sou Gil, eu para falar de Gil? Lógico. Mas as pessoas às vezes não rotulam por esses caras. Sim. Te rotulam ali, o cara que faz... E não é. Não é. Você chega no palco, quando as pessoas vão pro show meu no teatro mesmo, uma coisa, a gente fala, cara, sabia que porra. Então. Uhum. É como você falou do piseiro, né? Em off aqui. Então, piseiro. Colocaram o nome, né? Esse lance do piseiro eu achei muito bom, como eu comentei com você, porque os caras botaram o nome de piseiro, bicho. Uhum. É uma vertente do forró, mas é piseiro. Eles não estão chamando de forró. Uhum. Né? Eles não precisavam pegar o nome de um estilo, sem capacidade intelectual nenhuma de criar um nome, né? Certo. Roubar o nome do estilo que é o forró e fazer uma outra coisa.
E os caras vão até dar um corte nisso, que eu tô ligado. E tratar aquilo como se aquilo fosse verdadeiro. Não é. Né? E o piseiro foi interessante. Chegou com esses meninos aí, quer dizer, um pouquinho antes, né? E os meninos agora, né? E fazendo o som deles, o jeitinho deles ali, cara. Tá bom. Antes, Flávio, eu tinha muito esse negócio, cara. Eu era muito... Porra, velho. Os caras... Não, bicho. Cada um faz sua música do seu jeito, velho. Porra. Sim. Né? Você vai falar... Tem gente que não acha o Belchior um bom cantor, que era um bom cantor, nem Dylan. Talvez as pessoas não... O lance de afinação e tudo não entendesse bem. Fosse muito pelo nasalado de Dylan, não sei o quê. Incríveis, né, velho? Incríveis. São caras incríveis. Então, porra, cada um tem o seu... João Gomes. João Gomes, as pessoas falam muito da forma dele cantar. Cara, ele canta aquilo muito bem, ele faz os aboios de vaqueiro muito bem, do jeito dele ali, né? Então, eu acho que isso é muita barreira que a gente vai quebrando no caminho e que as pessoas também precisam abrir mais a mente para isso. Precisam buscar mais. A música brasileira está se renovando sempre. A música brasileira não acabou. Não acabou. A galera acha que acabou, não acabou. Isso é preguiça de pesquisar. Sim. Né? É como diz aquela música lá, como é que é, brasileiro? Cada um no seu quadrado, como é que é? Então, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Vai mostrando o seu trabalho. Eu lembro também de momentos que as pessoas às vezes falam, fulano, às vezes, por exemplo, uma referência que eu tenho ou você tem, né? Por exemplo, você fala do Alceu, né? Uma referência super que eu também gosto pra caramba do Alceu. É um dos caras que eu mais toco. Olha, que eu gosto muito, assim, toco do meu jeito e tal, mas eu gosto demais eu ouvi muito Alceu, Ednardo. Ednardo, cara, você lembrou de Ednardo. Ednardo Pavão misterioso. Eu tinha um disco dele lá, tenho, né? Enquanto engoma a calça. Isso, enquanto engoma a calça. Porra, bicho. Assim, maravilhoso demais. Gostava demais de ouvir. Quando as primeiras vezes que eu ouvi, moleque, eu falei, caramba, mas que som legal, né? Diferente e tal. Então, assim, às vezes você mostra para as pessoas e tem gente que não gosta, porque a música é uma coisa muito assim, ou ela toca no coração de uma forma, ou a pessoa simplesmente... Então, por exemplo, às vezes uma coisa que você vê que é maravilhoso, é lindo, você fala, nossa, a pessoa olha e fala... não gosta, Então, é aquilo que você falou, cada um tem né? o seu gosto, cada um tem... Agora, tem que ouvir. Sim. Tem que ouvir. Eu sempre falo isso, né? Eu dou umas palestras, às vezes sou convidado para dar palestra para a juventude, de motivação, de uma arte. Legal, já fiz várias aqui nas escolas aqui em São Bernardo do Campo. E, tipo assim, eu falo isso. Pô, se você não ouve, é igual criança que não quer comer, pô. Você fala assim, você já comeu? Não. E como é que você fala que não gosta? Então, prova. Justamente. Prova. Você nunca vai poder falar alguma coisa daquilo que você não conhece, né? Então, é bem isso. Você falou aí em Ednardo, cara. Tem uma história rapidinha aqui de Ednardo, que quem me contava era um amigo meu, Mário Thompson, que era fotógrafo. Ele fazia as capas do Belchior, Ednardo... vários caras assim, sabe? Ele fez muita capa, Gil, né? E, pô, eu me tornei amigo de Mário através de uma pesquisa que eu fiz do disco Vivo de Alceu Valença. E Mário que fez a foto, né? Faleceu agora na pandemia, cara, foi um baque aí pra gente. E a casa do cara era um museu, né? Tudo cheio de foto com Raul Seixas, Milton Nascimento, cara, porra, cara, incrível. E aí ele conta de Ednardo, bicho, que ele tem até gravado isso. Ele contando que ele fala que ele foi fazer a capa de Ednardo, tinha estourado com Pavão Misterioso, e ele foi fazer, parece, se eu não me engano, outra capa, não lembro. Ele foi fazer um trabalho para Ednardo. E Ednardo queria ir pro Ceará, fazer lá, queria ver a família, queria, né? E falou, Mário, resolve isso aí, bicho, vê aí na gravadora, vê como é que a gente pode fazer isso e tudo. E aí ele disse, beleza. Aí foi lá, conversou na gravadora e falou, tá bom, vai você e ele, façam as fotos lá no Ceará, final de semana, depois vocês voltam, tá, beleza. Chegou no Ceará, só choveu, meu irmão. Eita. Só choveu. E assim, Mário tinha dito, a jogada dele era, essa luz que eu quero pra esse trabalho só tem no Ceará. Eita. Só tem. Porra. E agora, velho? E agora? Aí ele conta aquilo, né? E aí, bicho, chegaram lá, só choveu, aí voltaram. Aí depois já estavam aqui em São Paulo, conversando, olhando umas fotos ou outra que Mário tirou, que revelava, né? As fotos. E, bicho, essas fotos aqui, vamos tomar uma cerveja. E saíram andando e quando... isso o Mário contando, né? E quando chegou no caminho, o Mário levou a máquina. Tá. E foi tirando as fotos. O dia tava bonito, São Paulo.
pai foi tirando as fotos, tudo, e chegou na gravadora. Aí chegaram. Aí ele foi mostrar, né? O trabalho, ele falou, mostrou. Aí eu sei até o nome do diretor, mas não vou falar, não. Aí ele segurou, olhou assim. Aí olhou pra Mário e disse: rapaz, essa luz só tem no Ceará. Foto de São Paulo. Essa luz só tem no Ceará. A foto ali do Campo Belo, Campo Limpo, sei lá. e o Cava tirou a foto lá ali e disse que era no Ceará. E ficou, bicho, ficou. E eu queria ter falado com o Mário antes dele falecer e tudo, porque ele sempre contava essa história quando a gente se encontrava. Eu pedia para ele repetir. Ele já de idade, assim, cansado, e ele repetia essa história, né? Eu sempre pedia. Era essa história e a de Lennon. Ele conheceu o John Lennon, né? Ah, é? É. Aí eu pedia sempre pra ele repetir e tal. E aí ele contava essa e a gente dava risada e tudo, cara. Nossa. Ele contou do primeiro disco de Zé Ramalho também. Também. É, que ele fez a primeira capa. A capa do Avorrai, do disco de Zé Ramalho, as fotos são dele. São também. dele. É. Mário Luiz Thompson. E Belchior, também aquele... que a capa é meio verde, que o Belchior tá meio de lado assim. Sei, capa meio verde assim. Sei. Aquela também é dele e tal. Eu tenho CD esse aí. É bom pra caramba também. E parece que ele foi padrinho do casamento do Belchior, alguma coisa assim, eu não lembro. Você tá falando aí, eu tô lembrando de outro compositor da época, que também... Um dos primeiros que eu vi na Cultura, na TV Cultura. O Vital Farias. Oh, maravilhoso. Aí ele tocando... Uma música dele que me tocou na época, eu olhei e falei, olha que música, é Quintal, era Jardim. Que inclusive ele canta essa música naquele LP Cantoria, né? Que é ele, Xangai e Geraldo Azevedo. Isso, né? isso. Nossa, aquela música eu falei, poxa, era casa, era Jardim. É muito legal. Nossa, que legal. Fala disso, ontem eu tava ouvindo Xangai, cara. Sabe onde Xangai e Cátia de França. Eita, também. Tava ouvindo Xangai e tava ouvindo Cátia de França. Ontem foi o dia... Regional. Lá antes de dormir. Que legal essas histórias, hein? Pessoal, nós estamos aqui com o Fabrício Ramos, cantor, compositor. Papo muito legal. Histórias, olha, nota 10. E continua aí, Fabrício. Agora eu vou perguntar para você. Do meu também, né? Que agora eu tô contando isso. Mas é legal, Flávio. Isso aqui, porra, tô muito à vontade, cara. Obrigado pelo convite. Tô muito à vontade mesmo. Programa maravilhoso aqui, parabéns, cara. Toda a tua produção, tua estrutura. Aqui, obrigado. Eu não esperei nem acabar o programa, já tô. Não. Então, agora, Fabrício, fala um pouquinho dessas suas músicas, então, aí, desse trabalho que você já fez. Aí, a partir desse momento aí que a gente falou, né, que eu comecei a olhar pro meu trabalho, que eu já tinha as 17 músicas prontas, certo. Foi quando eu fui procurar produtor. E, bicho, eu não tinha nada a ver com música, eu não conhecia. Eu tocava violão na praia e tomava cerveja, pô. Tá. Eu não tinha... esse negócio de óculos escuros que eu uso até hoje, isso já é de lá. De lá. Porque usava os óculos na praia e eu fui ficando. Chegava na semana, eu passava a semana inteira com a marca do óculos. Do bronze. do óculos. E não era esses óculos bonitinhos, né? Tilibir, não pode falar. Tilibir, não. Era uns óculos que eu usava na época, bicho, que ficava a marca assim. Aí, beleza, né? Encontrei, através de um amigo comum, encontrei o produtor chamado Luciano Magno. Esse cara foi um cara que me deu um norte total pra tudo a respeito de música. Porque além de gravar no estúdio, ele foi pro palco comigo. E levou uma equipe, cara, maravilhosa. Músicos que trabalhavam com Dominguinhos, com Elba, né, com uma turma, com Alceu, com uma turma toda, né? Baita estrutura. Né? Já eram uns caras de anos e anos. Cara que já ia trocar em Montreux, naquele festival de jazz, instrumental. Já era uma turma, né, rodada de anos, assim. E eu já via Luciano tocar. Eu já sabia quem era aquele guitarrista e tudo, mas não tinha tanta, né? E aí caiu que foi ele, o cara que indicou, assim, de nome. Nome eu já tinha visto aí nome. Aí fomos, ele... Porra, que legal, bicho, trabalho legal. E montou uma equipe muito boa naquele... nunca esqueço isso. E fomos pro estúdio. Foi dias de estúdio, assim. Eu não recordo quantos dias, mas foi muitos dias. Eu passava o dia lá, pô. Era de 9 da manhã a 9 da noite, praticamente, assim. A gente passava... Depois que ele elaborou tudo, fez arranjo, tudo, que ele produziu tudo, e levamos pro estúdio. E fomos lá fazer essa produção. Que é o Fabrício Ramos, 2004. Ele foi lançado em 2004. Tá. Que é um disco, na verdade,
foi um disco de estreia, assim, mas foi um disco muito voltado ali o que eu tava vivendo. Então, naquele momento, eu vivia muito Raul, Zé Ramalho, que eu falo, Alceu. Então, assim, eu tava numa atmosfera muito, sabe... Sei. O maluco beleza de Raul Seixas, tudo, misturava aquilo com frases, com coisa. E musicalmente, Luciano foi entendendo ali o que era que eu tava querendo passar para ele deixar o disco. Hoje eu entendo assim, né? Dessa forma. Mas foi um disco que até hoje é atual, cara. Tá. Porque é um disco atemporal. Nós fizemos um show em 2019 no Teatro Lauro Gomes, aqui. Fizemos 2016 e 2019. Em 2019 eu puxei mesmo o disco antigo pro show. E a galera no ensaio, assim, perguntava, pô, bicho, foi quando esse disco aí? Porque o momento que o país estava atravessando politicamente, as coisas que o disco falava, tava rolando. E aí, porra, bicho. E a turma falando, caramba, esse disco é atemporal mesmo e tal. E ele tá no Spotify, tá todo liberado, Spotify, YouTube, todas as plataformas. Esse disco tá liberado lá. Na época você fez em CD, é isso? Foi CD. Tá. Foi o CD. Eu já cheguei a pegar o CD, né? CD. Penso em fazer um vinil futuramente aí, uma coisa bem psicodélica nordestina, assim, uma coisa... Cult. É que o povo chama cult, né? Eu não sei falar inglês não, mas é cult. Aí, assim, eu tô aprendendo a falar inglês agora, viu? Como eu esqueço o nome do... Brasilino. Brasa. Viu, Brasa? Eu tô aprendendo a falar inglês. Eu já fiz na época de escola, essas coisas que a gente faz de inglês, né? Mas agora é Spotify. Rapaz, o meu sobrinho, 8 anos de idade, sei lá, a gente conversando e eu dizendo... não, porque a Anitta fez não sei o quê, gravou não sei o quê. Não é Anitta, é Anira. Eu digo, meu Deus do céu. Agora eu tô arrumando. E aí tem um Instagram que é Fabrício Ramos _. Oficial, underline oficial. Então, bicho, eu tô falando inglês agora. O gostoso é o nosso inglês nordestino. Exatamente, meu irmão. Exatamente. E eu falo o que eu gosto de dizer mesmo. Que tem uns caras que falam tão bem que não tem nem sotaque. Eles escolhem um sotaque lá do Estados Unidos, de algum canto lá e fala. Um jeito bem. Eu digo, meu irmão, velho. Eu viajei, fiz uma turnê no Japão em 2007. Eu fiz uma turnê no Japão. E, meu irmão, meu inglês era inglês mímica, inglês não sei o que. Passei uma semana, fiz show lá e tudo, fiz televisão. E pronto, mas foi uma experiência massa, viu? Foi bom até eu ter lembrado disso aqui, porque o Japão foi através da internet, cara. Se lembra do Orkut? Sim, Orkut. Orkut, velho. Tem um amigo do Orkut até hoje. Tem um amigo do Orkut até hoje. Aí eu tinha gravado o disco, eu não gostava de redes sociais. E fiz o disco e, porra, tem que divulgar agora, né? Aí entrei nesse negócio do Orkut, assim. Que o Orkut antes era chique, viu? O Orkut era chique. Você tinha que ter um convite. Logo no começo dele, você tinha que ser convidado a entrar. Era assim um negócio. Aí depois não. Depois foi abrindo. Aí eu entrei já nessa parte. E aí, bicho, divulguei e eu divulgava 100 a 150 mensagens por dia. Dá pra você ouvir minha música? Dá não sei o quê. E caiu numa pessoa lá no Japão. É uma brasileira que morava no Japão. E aí, sou grato até hoje. E ela veio pro Brasil passar férias, e aí eu deixei um disco com ela. E quando ela levou e tudo, depois ela fez lá. Porque lá eles faziam uma festa para brasileiros, numa escola. Tá. Eles mantinham as festas brasileiras para filhos de brasileiros que moravam lá. Para não perder a cultura, o carnaval, o São João, sabe? Ter isso, essa cultura brasileira lá. Mas a festa foi aberta, né, também, para todo mundo. Não foi uma festa fechada. E aí eu fui na parte do São João. Eu fui fazer a festa julina deles. Aí fiquei uma semana, Hamamatsu, Nagoya, trem-bala, bicho. Essa história do trem-bala, eu cheguei... Brasa, essa tu vai gostar. Aí eu cheguei, eu vim de uma cidade de 18 mil habitantes, pô. Triunfo. 18 né? mil. 18 mil na época. Agora tem mais, eu acho. Mas na época tinha uns 18 mil habitantes, porra. Eu tô no outro lado do mundo, meu irmão. Quando eu falava com minha avó, ela dizia, mas é muito longe, meu filho. Você vai arrodear o mundo, o planeta. E bicho. E eu dizia, meu irmão. Só que na minha cabeça de artista novo, conversando, eu digo,
Porra, o Guns N' Roses vai, por que eu não vou? Led Zeppelin vai, oxi, por que eu não vou? Aí, isso a cabeça, velho. Aí consegui ir, bicho, através da minha música. Foi uma música chamada Eu Quero Ter Você Pra Mim. É um forrozinho, um shot. E essa música me levou pro Japão. As crianças lá fizeram coreografias, cara. Olha. Era na festa lá e tudo, mandaram um presente, uma caixa cheia de presente, de coisas lá deles, né? Da cultura deles. E aí, no ano seguinte, eu fui. E aí, bicho, cheguei lá e, pô, foi massa. Já começou na viagem. Que tem uma hora, bicho, que eu não sei como é que é. Eu não sei, não. Vocês que estão vendo aí, eu não sei como é que é, não. Eu não sei se eu dormi. Eu sei que não teve noite, não, bicho. Não? Eu acho que o avião rodou o mundo assim, que emendou no sol do outro dia. Aí o sol... Eu digo, oxi, que negócio... Aí... Saiu do sol daqui e chegou no sol lá. Eu não sei, não. Eu não sei se eu dormi rápido e acordei já tava... Era tomando... Eu tenho medo danado de avião. E tem que viajar de avião, não tem jeito. Aí eu tomo Dramin, bicho, pra dormir. Pra dormir. Aí eu durmo, né? Olha aí, tá vendo? Aí eu durmo, aí pronto. Aí quando chegou, beleza, chegou no Japão, aí sentamos lá, fomos jantar. E eu queria ir pro hotel logo pra descansar e tudo. Mas eu não tinha também na cabeça esse negócio de fuso horário, de cansaço por causa de fuso horário. Eu nunca tinha viajado tanto. Eu viajava de Triunfo para Recife, 400 quilômetros, no chão. Quando queria parar, parava para estacionar assim, para ir no banheiro, uma coisa. Lá não, acaba voando o tempo todo. Só para lá. E graças a Deus. Para na França, paramos na França e da França fomos para lá. E aí, bicho, levaram a gente pro restaurante, tudo, e o empresário lá que levou o show também tava. E meu irmão, chegou uma hora que eu tava conversando com eles e fazendo assim. Eita. E conversava aí eu vi que existe. Que não era frescura minha, não, que o negócio existe mesmo. Aí falei com a produtora lá, Débora, e disse, olha, peça desculpa a ele aí. Porque era assim, bicho, eu tinha que falar um negócio. Eu cansado, 25 horas de coisa. Aí a gente tinha que contar a história pra ele. Ele não falava inglês, nem espanhol, nem... Aí eu... Só japonês lá. Aí eu contava a história olhando pra ele, ela ouvia a história, eu ria, ela ria, aí ele ria. Que negócio legal. Era. Aí ele contava a história, os dois riam e eu ria depois. E eu não sabia se quando ele contava, eu sou cismado, eu sou matuto do sertão. Certo. Eu sou cismado, eu sei lá o que é que o japonês tá falando com o outro lá, se não tá falando um negócio, os dois rindo e ela me diz outra coisa. E ela tá me dizendo outra coisa. Aí eu não sei, né? Eu só acabo cismado. Eu quase não saio, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado, né? Dominguinho, Gil. Então, assim, eu sou cismado, eu tenho essa desenvoltura que eu fui aprendendo com o tempo e tudo, mas né? E aí, bicho, cansei, aí dormia tudo. Aí fizemos os ensaios, porque lá ensaiamos com uma banda de músicos brasileiros, muito boa e tal. Fizemos o show e tudo, e depois fomos gravar TV em Nagoya. E aí, a distância para Nagoya, se eu não me engano, da onde a gente tava, era 1h30 de carro. Nós fomos de trem-bala, que era meia hora. Tá. Olha que diferença, né? E eu também, só o lance, né? Porra, vou andar de trem-bala, né? Andava no chevetinho que a gente tinha... que a gente tinha lá em Triunfo. Era um chevetinho, depois um Passat e tudo. E depois em Recife não tinha carro, não. Eu vim ter carro depois de muito tempo, né? Aí... chegamos lá, trem-bala, lá vinha o trem, eu digo, meu irmão, não tinha isso não, isso aqui que vocês estão vendo aqui, tinha não, na época não, eram umas maquininhas, mas já eram as máquinas digitais pequenininhas assim, né? Aí eu disse, pronto, agora eu tiro um retrato desse bicho aqui, chegar me mostrando lá, né? Pô, chegar lá, ó, trem-bala aqui, pô, a foto aqui, pra provar que tinha a foto, aí lá veio um trem, opa, eu mirei, viu, Brasa? Mirei, eu digo, agora eu vou tirar, aí tum! Aí eu peguei. Quando eu fui olhar, só o rabo. Passou tão rápido. Só o rabo do bicho. Aí eu digo, pronto, agora lascou mesmo. Eu vim aqui, eu vou provar como, os meninos. Aí, de novo, eu digo, mirei mesmo, bicho. Eu digo, ele não escapa, não. E a menina, uma hora, pra gente não perder os trens. Eu querendo tirar a foto e ela querendo ir para o lugar que a gente ia pra Nagoya. Aí eu digo, não, tirei.
Outro de novo, o rabo dele, eu digo, meu irmão, velho. Aí botei pra filmar. Tá. Eu digo, agora eu quero ver ele fugir. Aí botei pra filmar, pronto. Aí filmou, bicho bonito, rapaz, passou. Aí a gente entrou e tinha um japonês lá que ele botou a latinha de refrigerante, sei lá o que ele tava bebendo, não. Botou assim na janela. Meu irmão, não treme, velho. Não treme? Não treme. O bicho que vai... Rapaz, o bicho é mais rápido, parece e ele parece que fica meio mais pra cima, assim, eu acho, quando ele tá na velocidade. Eu não sei como é que funciona isso, mas incrível a tecnologia da porra, a valorização da música brasileira, meu irmão. Legal, né? Outra coisa, você fala que é músico do Brasil, os caras, pô, já respeita mesmo. Eu entrei na loja de uma marca de violões pra dar uma olhada e tal, e quando eu falei que era músico do Brasil, aí o cara, Sepultura! Na hora, o cara já, porra, a banda Sepultura, né? Super conhecida, poderosíssima, no mundo todo e tudo. Aí eu não tinha o que dizer, que eu não toco heavy metal, como é, esses pesos aí do Sepultura, né? Aí gosto pra caramba, inclusive você soube que o menino André, que isso é daqui, né, do ABC, cara, sou muito afim de conhecê-lo e tal. E aí, como é que diz? Eu olhei pra ele, Sepultura! Aí eu digo, vou dizer o quê? Caetano? Caetano, aí ele... Tá bom, mas ficou por isso mesmo. Aí voltamos, e já com esse pensamento de São Paulo. Tá. Você nem me perguntou, mas eu já vou dizer a continuidade. Que aí começou em Recife, veio a turnê fora. Eu fazia uns showzinhos também em Recife, fazia algumas cidadezinhas ali, fui para Aracaju, Sergipe, cara, cidade maravilhosa, Aracaju, Salvador, sabe, assim, também maravilhoso. Então, assim, fui fazendo umas coisas regionais, meio que numa preparação para vir pra cá. Tá. Mas eu vinha passar 3 meses aqui, né? Aí cheguei aqui, pô, passei 3 meses, 1 ano, 2, foram 12, meu irmão, 12 anos. Aí fiz faculdade também, eu sou formado em História também e tudo, mas foram 12 anos aqui, 12 para 13 anos. Voltei agora para passar uma temporada agora na pandemia, eu voltei para Recife. Botei também, eu sentia falta, porque quando eu ia em Recife, eu ia muito rápido. Eu ia para ficar no hotel, para viajar, para tocar em alguma cidade no interior, Triunfo ou alguma cidade. Então eu não ia curtir Recife, né? E aproveitei esse momento de pandemia, eu vou ficar em Recife uns tempos. Eu tenho um sítio lá em Triunfo também, que aí eu ficava indo pro sítio também. Aí você ficou esse no tempo interior, lá, então. Fiquei, cara, morando ali na praia, 2 ruas da praia. Pô, aí gravei um disco lá, né, que é o EP novo, só em homenagem ao forró. Tá. Pablo Souza, que produziu um menino novo, mas que tem uma experiência, cara, um trabalho, fez vários trabalhos também como músico acompanhante de várias cantoras, assim, também cantores renomados muito e tudo. Bom, hein? E ele fez esse trabalho todo de produção e tal. E esse EP vai sair agora. Então, assim, saiu uma música no final do ano passado, que foi feita com meu tio. Meu tio mandou o refrão, cara, da música já pronto, assim, canta aí, vê se dá alguma coisa. Eu falei, pô, se você for embora, eu não vou lhe esquecer, desse mundo eu não posso mais viver sem ele ver. Mandou pronto, eu só fui botar os versos. Aí botei os versos. Essa saiu no final do ano passado. E a que vai sair agora? A que vai sair agora Eu Vou Dançar Forró. Inclusive, fique ligeiro que é dia 14 agora de fevereiro, de abril, desculpa, 14 de abril. Eu Vou Dançar Forró em todas as plataformas digitais. Que aí é uma música que eu cito coisas peculiares assim, regionais, mas também dou uma abertura no forró. Você dança forró onde você quiser. E o forró, eu devia isso ao forró, porque foi o forró que me levou lá para fora. Apesar de não ser um cantor de forró, mas aqui na região do ABC as pessoas me conhecem. Fabrício Ramos é cantor de forró. Tudo. E eu fico muito feliz com isso, porque eles me colocam numa coisa que eu conheço, que é minha. É a sua essência. De lá. É uma coisa que eu gosto bastante. E tem meus trabalhos de MPB também, como compositor, como intérprete, né? E tudo. E já estou pensando no disco para frente, que é o trabalho futuro. Já o ano que vem, já. Aí já um disco mais de capital, de Recife, um disco mais urbano. Tá. Jazz rock, assim, uma coisa mais. Mas, pessoal, Brasilino, como estamos aí? Já estamos nos finalmente? Estamos nos finalmente. Olha, passa rápido. Uma pena que a conversa está muito boa, a história é muito legal, né? Grava os extras, aí publica os extras do povo aí depois.
Mas Fabrício Ramos, então, como nós estamos, infelizmente, no finalmente, né? Mas aqui eu agradeço muito a sua presença de coração, realmente. Obrigado por você participar. Mas dá o seu finalmente aí pro povo, os seus contatos, né? Pode falar aí o resto do que você tem. Com certeza, Flávio. Eu que agradeço a você pelo convite, meu irmão. Inclusive, a gente já tinha ouvido falar, você tinha ouvido falar de mim há muitos anos atrás. Né? É uma história rapidinha assim, que eu tinha um aluno que, se eu não estiver enganado, era o Luiz, de nome, né? Acho que era isso mesmo. E aí ele comentou, olha, Flávio, ele falou, acho que eu não lembro se ele falou meu sobrinho, meu parente e tal. Ele vai tocar num evento, e ele falou, é o Fabrício, né? Fabrício Ramos e tal. E ele tá precisando de um cara para fazer violão junto e tal. E aí ele falou da data e era em São Bernardo. Que eu falei, olha, não vai dar essa data que eu já tinha uma coisa para fazer. Eu falei, infelizmente, né? Olha só. Aí quando eu fui vendo seu nome, né? Isso foi na época que eu cheguei aqui. Então, essa história que eu te contei aqui, talvez você tivesse participado dela até mais diretamente, né? Se você tivesse a data naquele tempo. Olha que coisa, né? E aí a gente, como eu falei em off aqui, pro Flávio aqui, eu falei que a gente tinha que se encontrar todo jeito. Sim. Se não foi naquela época, foi agora. Porque já estava meio traçado aí pra gente se encontrar. E que legal, cara. Eu te agradeço, viu? Então, e aí foi um pessoal conhecido que foi te assistir no Nordestão. Aí trouxeram um folheto seu e, por coincidência, o Fernando lá do teatro também, a gente conversou, ele também falou de você. Fernando, tudo cara, assim seguido. Eu falei, eu vou chamar o Fabrício, tá muito seguido esse negócio. Tá muito seguido esse cara, né? Eu acho que vamos convidar esse cara. Vamos convidar porque tá muito seguido o negócio, né? Porra, obrigado, velho. Obrigado mesmo, de coração. A toda a sua equipe aí, tá? Brasa, obrigado, meu irmão. O estúdio também, cara, muito bom aqui. É Belga, né? Belga Produções também. Pô, tá de parabéns. A estrutura, pessoal, vocês estão vendo essa estrutura aqui que já é maravilhosa. Agora vocês precisam conhecer a estrutura de toda a localidade, cara. Os caras mandam bem. Os caras têm um andar inteiro aqui só deles. Aí, mas é mesmo, pô. Tem que fazer o marketing, bicho. Do que é bom a gente tem que falar mesmo. E quero agradecer a vocês aí que estão assistindo. Muito obrigado. Quero agradecer a toda a produção e quero deixar meus contatos aqui de redes sociais. Pode deixar ou não pode deixar? Pode. Então, eu olho para onde? Para cá? Isso, aqui. Ó. É o seguinte, você que está me vendo aí agora, que está com seu celular moderno, seu computador, olhe, @Fabrício Ramos _oficial. Você está aqui, né? @Fabrício Ramos _oficial é meu Instagram. Lá você vai ter o link para todas as minhas plataformas, tá certo? Digitais, de música, de plataformas também, outras redes sociais. Vocês vão ficar à vontade e eu vou adorar ter vocês me seguindo lá também. Muito obrigado, Flávio, mais uma vez. Sucesso, meu irmão. Deus te abençoe. Eu não tenho... eu sou um cara que eu respeito todas as religiões, respeito também as pessoas que não comungam de religião nenhuma e tal, mas eu sempre trago as bênçãos do meu Deus, que seja uma coisa positiva, carinhosa para você, para Brasa, para a família de vocês também. Obrigado. Que é isso que importa, a positividade, né? Isso aí. Positivo. Exatamente. Muito obrigado de coração mesmo, Fabrício, viu? Amém. Obrigado mesmo, Fabrício Ramos. Tamo junto. E pessoal, aí depois desse papo muito legal, você que está conosco aí, ó, esse é o projeto Flavesp Podcast, que fala sobre os artistas, as suas histórias, sobre a história da arte em geral. E venha conosco. Se você quer ser um patrocinador, um apoiador do nosso projeto, vai aparecer aqui um QR Code que eu nunca sei onde está, mas é por aqui, certo? Né, Brasa? Tá por aqui. Você vai lá e paf! Né? Você vai ser um patrocinador, apoiador da gente. E se você também quer se inscrever no nosso canal, impulsionar as nossas entrevistas, mostrar pro pessoal, falar mais, divulgar, você vem e se inscreve no sininho aqui também, que eu não sei onde tá, mas você faz pif, pronto, você se inscreveu aqui com a gente, tá bom? Eu, Flávio Véspero, agradeço de coração a você. Venha sempre conosco, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, ok, pessoal?